Agora a gente vai mostrar para você uma história de virada. Uma propriedade que passou da quase falência à categoria de fazenda modelo. A Ellen Martins foi lá. Nelson, é isso mesmo. É a volta por cima de um produtor de leite orgânico que soube buscar ajuda e, com isso, continuar no negócio. Essa propriedade já esteve à beira da falência. Estamos em Serra Negra, município turístico em São Paulo. Aqui já havia produção de hortaliças e leite, mas o dono, Ricardo Schiavinato, estava praticamente quebrado. Se eu continuasse com aqueles índices de produtividade, alguém iria vir e me atropelar, passar por cima, porque era muito estreito o equilíbrio. Para se recuperar, ele buscou ajuda. Especialistas da Embrapa de um projeto que só pelo nome já indicava que era tudo de que se precisava por aqui. O projeto Balde Cheio. Quem explica é o agrônomo Arthur Quinelato de Camargo. É um projeto de capacitação de técnicos da extensão rural, utilizando uma propriedade como se ela fosse uma sala de aula prática, onde nós vamos nessa propriedade por um tempo aí de 3, 4, 5 anos e propõe as mudanças dentro da situação dele, dentro do mundo dele, e aí ele começa a entender que, independentemente da situação financeira, ele pode ter sucesso. O desafio que os técnicos do Balde Cheio ainda não tinham enfrentado era tornar mais eficiente um sistema de produção totalmente orgânico, como o que encontraram aqui. Qual que foi o primeiro desafio? Foi recuperar a autoestima do produtor. Quando nós chegamos aqui, a intenção não foi ensinar, foi aprender também a lidar com uma produção orgânica e de uma forma eficiente. A propriedade tinha pastos abertos, sem divisão em piquetes. E quem cuidou dessa primeira mudança foi o agrônomo André Monteiro Novo, da Embrapa. O investimento foi realmente na base do sistema de produção. Fertilidade de solo, foi feita análise de solo, monitoramento de todos os nutrientes que já existiam, recuperação das pastagens, divisão dos piquetes. A gente saiu de um sistema de semi-confinamento para um sistema de pastejo com forrageiras de alta qualidade. O animal deixa de comer talo no coxo para comer folha numa pastagem bem manejada, bem rotacionada, né? O bom manejo da pastagem inclui o plantio de adubação verde. Essa área bem cuidada, na verdade, é adubo. A crotalária é uma leguminosa, né? Então vai incorporar nitrogênio no solo, tudo. E o nabo forrageiro, ele tem um tubérculo, né? Então também vai melhorar. Então esses nutrientes que poderiam estar perdidos no solo ou imobilizados, eles vão para as plantas e depois a gente vai incorporar essas plantas para o plantio de milho que vai vir depois. O plantio de milho é essencial porque conseguir o produto orgânico não é fácil. E aqui o milho é usado tanto em grão como na forma de silagem. Além da adubação, da divisão em piquetes, o pasto recebeu árvores, sombra para o conforto dos animais. A mata ciliar foi recuperada com o plantio de 80 espécies nativas. E a paisagem na fazenda foi mudando. A árvore solitária ganhou companhia e a estradinha na entrada da propriedade ficou bem sombreada. Com o pasto já melhor, foi possível pensar no rebanho, que, segundo o veterinário da Embrapa, Marco Bergamaschi, não era o ideal. Para atender a situação que existia, onde não tinha uma nutrição adequada, não existia uma série de tecnologias que hoje foram implantadas aqui, ele necessitava de ter um animal resistente. Então, basicamente, os animais que existiam aqui eram muito azeboados. Um animal muito menos produtivo, né? Porque ele tem persistência de lactação menor, são animais mais tardios à reprodução. Então, são animais que, dentro do sistema, eles acabam tendo um resultado inferior. Hoje, Ricardo investe no cruzamento entre as raças Jersey, holandesa e sueca vermelha. O rebanho conta com 180 animais, 80 vacas estão em lactação. Há 4 anos, esta vaca estava entre as que tinham uma produção média de 10 litros de leite por dia. Hoje, ela dá 26 litros de leite por dia, está entre as mais produtivas. A ordenha parece igual a qualquer outra. Os cuidados com higiene, ordenhadeira mecânica e o leite que vai para o tanque de expansão. Mas tem alguns detalhes diferentes. Essa nuvenzinha ao redor da sala de ordenha contém citronela, um repelente natural para as moscas. Do lado de fora tem ainda 2 tipos de armadilhas,
Tudo isso porque aqui não pode entrar inseticida. Na hora da ordenha, as vacas pisam sobre um tapete de borracha para evitar o estresse. E o veterinário Mário Ramos de Paula e Silva aproveita para medicar alguns animais. É uma formulação homeopática que nós fizemos aqui agora, no sentido que haja uma melhor limpeza do útero dessa vaca, porque ela é recém-parida e é importante essa limpeza o mais rápido possível para que ela volte a ciclar no máximo dentro de 60 dias. Os remédios vêm desta farmácia e são todos homeopáticos. O veterinário, que trabalha desde 97 com homeopatia, aplica um spray na boca de um bezerro que nasceu hoje. Esse é um remédio indicado principalmente para umas situações de estresse, né? Como, por exemplo, o desmame ou logo após o nascimento, e isso equilibra o animal instantaneamente. Ele dormiu. Não é impressionante? Mário diz que a homeopatia não tem resultado demorado, nem dificulta o manejo. A grande maioria dos medicamentos são utilizados junto com a alimentação, evita o manejo intensivo e o estresse dos animais. Agora, isso não quer dizer que vocês deixem de dar as vacinas normais. Não, as vacinas elas são obrigatórias por lei e são necessárias para controle sanitário de qualquer rebanho bovino de leite. Na fábrica de ração, Ricardo mistura os ingredientes com gotinhas de remédio para controle de carrapatos, bernes, moscas e vermes. Você colocou 10 gotinhas aí nesse açúcar. Isso vai ser misturado em quanto de ração? Normalmente em 500 quilos de ração. E 10 gotinhas fazem diferença? Quantos animais vão comer essa ração? Normalmente aí a gente divide por lotes, né? Então mais ou menos aí uns 20, 30 animais. Mas é que a homeopatia é energia e aí essas gotinhas são suficientes. O trator puxa o coxo trenó, que pode ser retirado de um local alagado, por exemplo, e levado a um lugar seco sem dificuldade. Outro detalhe interessante sobre esse coxo é o material de que ele é feito. É chamado de madeira plástica e é bem resistente. Um produto reciclado a partir de hastes flexíveis e escovas de dente. Os mourões da fazenda, repare, são do mesmo material. No coxo é servida a cana picada e a ração com remédio homeopático. As vacas acostumadas logo aparecem para comer. A fazenda tem uma área de 102 hectares dividida em 200 piquetes com capins diversos. Tifton, Gigs, Estrela, Cameron, Mombaça e Braquiarão. Os capins eles têm crescimentos diferentes, eles têm resistência a pragas diferentes. Tem uns que têm mais qualidade e outros uma menor qualidade, mas para ele também ter mais qualidade ele tem uma exigência maior. E as vacas, também tem as vacas que têm maior exigência e menor exigência. Então a gente, ao longo da vida produtiva da vaca, a gente vai variando ela dentro desses vários sistemas de produção. Os animais que saíram da ordenha vão para um piquete bem próximo, onde ficam até o dia seguinte. Ao longo do ano, são em média 7 animais numa área de 1 hectare por dia. Quando entram, o capim está bem alto e as vacas comem com vontade. No dia seguinte, olha a diferença. Numa criação convencional, depois da passagem do gado pelo piquete, é jogada ureia para que esse capim se recupere mais rápido. Mas numa fazenda orgânica, o uso da ureia é proibido. Então o que se faz é roçar esse material que sobrou e isso vai virar adubação verde. Além da adubação verde com o próprio capim, o pasto vai receber esterco, correção com calcário, potássio e um outro adubo que vem da própria fazenda e fica nestas caixas. São os efluentes do laticínio e da sala de ordenha. Tem um tempo de retenção na primeira caixa, ao redor de 10 dias. Então tem um processo microbiológico, né? E também de decantação. Aí essa água passa para outra caixa, tem mais uma retenção de 10 dias e depois essa água é injetada na irrigação. O laticínio foi criado para agregar valor. O leite é transformado em iogurtes, queijos e manteiga.
Bom, enquanto a gente vai provando os produtos aqui da fazenda, todos muito bons, por sinal, a gente vai falar de um assunto bem menos fácil de engolir, né? Que é o custo de produção. Ricardo, qual que é o custo de produção de 1 litro de leite? Então, hoje a gente tem um custo de produção que gira em torno de 1,10. Comparativo ao convencional, eu conheço muitos produtores que têm um custo na faixa de 60 a 70 centavos. Mesmo com o custo de produção mais alto e algumas matérias-primas específicas, né, para a produção de produtos orgânicos, vale a pena? Sim, vale a pena, né? A gente tem uma margem aí ao redor de 30%, mas a gente tem algumas dificuldades. Uma delas é a questão da logística. Por quê? Porque eu tenho um volume pequeno. E aí eu tenho que levar isso até o ponto de venda, até meu consumidor. Tudo. Estamos agora em São Paulo, capital. É sábado e o movimento na feira de produtos orgânicos do Parque da Água Branca é grande. Os laticínios do Ricardo já têm clientela cativa. O sabor é muito diferente, é muito mais saboroso do que o produto comum, né? Mas acho que a principal razão é a saúde mesmo. E a questão ecológica também, né? Eu visitei a fazenda, então eu sei como foi feito, como foi produzido, né? E isso eu acho muito importante. Como a Eni, muita gente visita a fazenda. Ela é a única propriedade do projeto Balde Cheio com um sistema orgânico de produção e acabou virando modelo. Os visitantes de hoje são agrônomos e técnicos do projeto em outros estados e eles se interessaram pelos conceitos que viram aqui. A questão do manejo do gado, né, das condições de trato dos animais, de conforto que esses animais têm, né, e isso aí proporciona um menor uso de medicamentos, que para o convencional também é importante, que consegue produzir um leite mais barato, né? Achei interessante o conceito que eles usam de adubação verde na pastagem. Eles deixam sempre uma sublotação e fazem a roçada para poder incorporar nitrogênio no solo. Então isso aí é um conceito interessante e a gente vai tentar usar em algumas situações nossas lá. Ricardo já esteve do outro lado. Já criou gado no sistema convencional, mas para quem entrou no negócio dos orgânicos sem romantismo, aproveitando uma oportunidade de mercado, ele hoje tem uma nova visão. No início, quando a gente tirava 250 litros em 45 hectares, isso dá uma produtividade média por hectare de 2.000 litros por ano. Então, isso é um número que a gente tinha. Hoje, a gente está próximo a 20.000 litros de leite por hectare ano. Essa produção é uma produção compatível aos países desenvolvidos em produção de leite. Hoje, se o leite não desse mais certo, você voltaria para o convencional? Olha, muito difícil, porque eu mudei demais, né, como eu enxergo a questão da produção. Eu acho que seria mais fácil eu vender a fazenda do que voltar a usar venenos na minha produção. O projeto Balde Cheio já existe há 15 anos e atende cerca de 4.000 propriedades. Ellen, no caso do Ricardo, há quanto tempo foi dada essa virada aí? Nelson, isso aí não aconteceu de um dia para o outro, né? É um trabalho que vem ocorrendo já há 7 anos e é muito trabalho, né? Exigiu uma mente aberta por parte do produtor para aceitar e implantar todas as mudanças.